Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Nesse começo de ano, cheio de situações absolutamente inusitadas aqui no Brasil e, como a gente tem dito muitas vezes aqui, que farão com que muitas pessoas repensem as suas vidas. Nesse momento que a gente está conversando aqui, tem muitas pessoas no Brasil que estão presas, mas não porque cometeram os crimes tradicionais que estão previstos no Código Penal, mas porque atentaram contra o Estado democrático de direito, a nossa democracia. Muitas pessoas vão ter muitos problemas aqui, como a gente tem avisado durante meses aqui no nosso Portal do José. E quando teve a virada do ano, que o presidente Lula tomou posse, eu cheguei a comentar aqui com vocês que se antes a gente estava com algum tipo de temor dessas pessoas nas frentes dos quartéis, deles fazerem alguma coisa, agora é o momento até de pedir para que elas ficassem ali, que elas ficassem como elas estavam, né? Para que elas fossem devidamente identificadas naquilo que queriam fazer, para depois experimentarem as consequências. Aquelas pessoas estavam ali para algum passeio, para alguma coisa inofensiva? Não, eles queriam destruir a nossa democracia. E destruir a nossa democracia significaria jogar o Brasil na época da barbárie, na selvageria total, sem nenhum tipo de regramento, sem nenhum tipo de garantia de uma convivência pacífica aqui do nosso país. Nós estaríamos aqui diante de uma sociedade onde o mais forte seria sempre o vitorioso no meio dessa história. E como é que o atual presidente da República tem lidado com essa questão? De uma forma muito eficiente, conseguiu fazer uma reunião com todos os governadores, uma reunião que teve um ponto negativo ali, que foi a presença do senhor Augusto Aras, né? De uma forma absolutamente hipócrita, dizendo que fez alguma coisa para defender a democracia, quando a única coisa que ele fez ao longo desse tempo todo à frente da PGR foi proteger o crime permanente que o governo Bolsonaro fez contra o povo brasileiro, causando mortes, e isso tem que ser relevado pelo futuro Procurador-Geral da República. Deve ter sido muito desconfortável para o Lula ter assistido ali a fala dessa criatura. Enfim, mas faz parte do jogo da política, né? O que eu quero conversar com vocês hoje são sobre situações que começaram a vir à tona que repercutirão em alguns formadores de opinião, que fomentaram todo esse tipo de ação dessas pessoas e que agora vão ter que ser responsabilizados também. Bom, do que é que eu estou falando? Tem muita coisa acontecendo no Brasil, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá. Todos os dias a gente abre um chat entre 5 horas, 5 e meia. Você que é sempre muito bem-vindo. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você impulsionar, de você estar aqui sempre conosco no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, eu começo aqui primeiro com a fala de uma senhora, né, que eu exibi ontem. Hoje tá um pouquinho melhor aqui, e ela está presa, tá? Que mostra como algumas pessoas ingressaram nessa montanha-russa sem saber o que ia acontecer, né? Ou pelo menos achando que não ia acontecer absolutamente nada. Então, eu vou compartilhar aqui primeiro a fala de uma senhora que certamente está espelhando o que muitas estão experimentando nesse momento. O pânico de enfrentarem uma cadeia. Vamos lá. Pela Polícia Militar entrar dentro desses ônibus aqui. O Exército nos entregou para a polícia. Até uma hora atrás a gente confiava no Exército, que eles iriam nos proteger. E o Exército nos entregou para a Polícia Militar. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho, dentro de ônibus. Não sei para onde estão levando a gente. Não sei para onde a gente está indo. Nos deram prazo de 1 hora para evacuar. Minha senhora. Estamos cercados. Quando as pessoas são presas, normalmente ela não sabe para onde está indo, né? A não ser que ela seja uma criminosa, quanto mais já saiba o roteiro das prisões de uma maneira geral. Então, a senhora agora deve estar, enfim, deve ter feito suas ligações, tem direito de ligar para um advogado,
para tentar ali algum tipo de apoio, né? Que não será muito possível, porque depois da audiência de custódia, como eu comentei mais cedo com vocês aqui, o juiz ali vai determinar o tipo de prisão, o tipo de tratamento que vai ser dado para essas pessoas. E diante de tudo que aconteceu, ontem o presidente Lula conseguiu fazer uma reunião com os 26 governadores do estado e do Distrito Federal em exercício. E todos eles, estava o Tarcísio, estava o Zema, estava o Cláudio Castro, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Todos eles ali hipotecando solidariedade ao governo federal e também aos poderes da República, o que deixou essa gente no isolamento absoluto, né? Então, pois bem, quiseram desafiar o Estado democrático de direito, quiseram enfrentar as instituições, acharam que o Exército era uma espécie de mordomo que toma conta de criminoso, e agora eles percebem que o Estado democrático não é para defender vagabundos e vigaristas, mas defender a nossa pátria, sobretudo em relação a agressões externas e não para questões internas aqui, como eles achavam que poderia acontecer. Pois bem, e aí tem uma chamada que foi feita aqui pelos bolsonaristas mais ilustres desse universo, que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque essa gente toda agora vai ter que se explicar com a justiça, porque eles são copartícipes ou são coautores, eles fazem parte de uma organização criminosa, como disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, a conduta de cada um e as consequências do que aconteceu aqui no Brasil serão tipificadas, serão colocadas para cada um. Eu vou colocar aqui para vocês algum trechinho aqui, eu não sei, acho que colocar tudo aqui vai ficar muito longo, mas eu acho que dá para sacar aqui quem são as criaturas e o que tipo de situação elas acabaram por fomentar aqui no Brasil. Vamos lá, pegar aqui do começo, vamos lá. Vou botar aqui o áudio mais alto, vamos lá. Fale aqui, meu filho. Vivemos um momento muito delicado da nossa história, em que milhões de pessoas têm ido para as ruas para se manifestar. para pedir por transparência, liberdade, para clamar pelo direito de contestar, protestar, opinar, investigar, desconfiar. E, infelizmente, a grande mídia, os principais veículos de comunicação, não estão divulgando ou divulgando muito pouco. E até deturbando os acontecimentos. Parece uma tentativa de desacreditar o movimento e os seus participantes. Um movimento popular, sem liderança, organizado pelo próprio povo, desesperado, com autoridades que estão cerceando a liberdade de todos. E além de não mostrar o tamanho gigantesco... Gente, tem um negócio, vou fazer uma pausa aqui. Tem um negócio que é o seguinte, muitas dessas criaturas aqui já estão no inquérito lá das fake news. Muita gente já está com problema com a justiça. Então, isso potencializa uma série de investigações que correm, inclusive, contra essas pessoas. Vamos pegar aqui mais um trecho aqui. Tem umas figuras aqui, tanto quanto exóticas, né? Que a gente poderia chamar, como o Nelson Rodrigues chamava, né? Bonitinha, mas ordinária. Vamos ver aqui essa senhora aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ainda se referem aos nossos atos como antidemocráticos e criminosos. Não se deixe enganar. Numa democracia não é crime ter dúvidas. Numa democracia, não é crime questionar. Numa democracia não é crime avaliar indícios e suspeitar de resultados. Em uma democracia, não é crime pedir esclarecimentos. Em uma democracia, não é crime se expressar. Todas essas coisas são crimes em regimes totalitários, em ditaduras. Mas em uma democracia, não. E nós somos uma democracia. Você tem a liberdade de se manifestar se quiser. Para ir para as ruas, se quiser. Muitas coisas foram conquistadas em nosso país dessa forma. Talvez você não saiba o que Pois está bem. acontecendo no Brasil nessas mobilizações. E agora, gente? Como é que vai ficar? No final aqui eles fazem aqui um roteiro de reivindicações, né? Se quiser aparecer, vamos pegar aqui o trechinho final, vamos lá. Mostrem para o Brasil e para o mundo o que está acontecendo aqui. Somos milhões que queremos respostas. Somos milhões que queremos esclarecimentos. Censura e talar quem está apenas pedindo para ser ouvido não está certo. E você sabe disso. Por favor, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude. Nos ajudem. Nos ajudem. Bom, e aí foram essas as questões que eles levantaram aqui e que agora certamente vão ter que prestar contas nos processos todos que já estão iniciados. Então, tudo isso que aconteceu no Brasil, como eu tenho dito para vocês várias vezes, né, serviu para que a sociedade, de uma maneira geral, percebesse que esses canjicas,
eles podem, de fato, apresentar algum tipo de risco à democracia, porque se isso vai se alastrando, de fato a gente corre um perigo muito grande, sobretudo se houver conivência das instituições, conivência das forças e, sobretudo algum tipo de participação. O presidente que ocupou o cargo durante tanto tempo está numa situação muito enrolada nesse momento, por uma questão muito interessante. Ontem, o governo americano expediu um comunicado que é extremamente dramático para o Bolsonaro. A matéria aqui diz, da agência Reuters, Estados Unidos dizem que indivíduo com visto oficial e que não está mais em serviço oficial deve sair ou buscar novo status. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que cabe a um indivíduo que entrou nos Estados Unidos com o chamado visto A, reservado para diplomatas e chefes de Estado, deixar o país em 30 dias ou solicitar uma mudança de status de imigração, caso não esteja mais envolvido em assuntos oficiais, que é o caso do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele saiu do Brasil na condição oficial, mas agora ele perdeu essa condição. Então ele vai ter agora que ou sair do Brasil, quer dizer, sair dos Estados Unidos em 30 dias, é o prazo que ele tem, ou então resolver a situação do visto dele. Será que terá alguma autoridade no Brasil que vai facilitar alguma situação para o Bolsonaro, para ele continuar evadindo-se da nossa pátria e no futuro se evadir dos processos judiciais? Então é possível que ele já esteja namorando a possibilidade de ir para uma outra nação, porque nos Estados Unidos ele está com o prazo correndo contra ele. Aqui, seguindo a matéria da Reuters, o ex-presidente Jair Bolsonaro voou para a Flórida 2 dias antes de seu mandato terminar em 1º de janeiro, antes que seus apoiadores invadissem e depredassem a sede dos 3 poderes em Brasília no domingo, e acredita-se que ele tenha obtido tal visto. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse em uma coletiva de imprensa que não poderia comentar sobre a situação do visto de um indivíduo, mas falou, em geral, sobre as regras do visto. Então, gente, se o Jair já estava na hora dele já ir embora, quando ele estava aqui no Brasil, parece que a musiquinha vai ter que ser traduzida para o inglês, né? Que o senhor Jair vai ter que já ir embora também dos Estados Unidos para outro canto, porque por lá as coisas estão ficando muito complicadas também. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje nosso programa é um pouquinho mais rápido, em função das coisas todas que estão acontecendo no Brasil. Eu estou vindo mais vezes aqui, pelo menos 2 vezes ao dia, mas enfim. Prometo voltar novas vezes aqui, todos os momentos que aconteceu alguma situação mais complicada ou diferente aqui no Brasil, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!